Sabe quando a pessoa tem tudo na ponta da língua? O assunto, os dados, a apresentação inteira na cabeça. Mas aí na hora H, na hora de falar, simplesmente trava, as palavras não saem. Pois é, acontece que a resposta para isso talvez não tenha nada a ver com personalidade, e sim com a nossa biologia. Vamos entender isso melhor? Essa frase, essa hesitação, é um retrato perfeito do que acontece. É uma experiência muito, mas muito comum para profissionais super competentes. A gente estuda, se prepara, domina o assunto, mas na hora de comunicar, parece que alguma coisa desliga lá dentro. É uma frustração danada, que muita gente sente, mas pouca gente entende de onde vem. Então, essa é a grande pergunta, né? Por que isso acontece? O que é que faz um cérebro brilhante, cheio de ideias, de repente congelar bem na hora mais importante? A resposta para isso é fascinante e tem a ver com um mecanismo de sobrevivência que a gente carrega há milhares de anos. Ok, para começar, vamos quebrar um mito. Muita gente acha que isso é timidez, que é nervosismo, que é um traço da personalidade. Mas, na verdade, o problema não é de personalidade, é um problema de estrutura. Pensa assim, sem um mapa, sem um caminho claro para seguir, o cérebro entra em pânico. Ele não sabe para onde ir. E aí, o que ele faz? Entra em modo de defesa. Começa a se justificar, a duvidar de si mesmo e acaba perdendo toda a autoridade antes mesmo de chegar no ponto principal. É um ciclo vicioso, sabe? E tudo começa pela falta de uma estrutura de pensamento. Então, o ponto principal aqui é este. A culpa não é da pessoa, não é uma falha de caráter ou falta de confiança. É uma resposta biológica, quase como se fosse um bug no nosso sistema operacional. E a boa notícia é que, como todo bug, esse também tem conserto. Dá pra gente hackear esse sistema. E agora a gente vai para a parte mais interessante. Vamos mergulhar na neurociência para entender o que de fato acontece dentro do nosso corpo e do nosso cérebro nesses momentos de alta pressão. O nome que a ciência dá para esse fenômeno já diz tudo. Sequestro da amígdala. Parece nome de filme de ação, né? E de certa forma é exatamente isso. A parte lógica do nosso cérebro é literalmente feita de refém. Para simplificar, a amígdala é tipo o alarme de incêndio do cérebro. Quando ela percebe uma situação de estresse, como falar em público, ela interpreta aquilo como uma ameaça à vida e dispara o alarme de luta ou fuga. E ao fazer isso, ela simplesmente desliga a parte da frente do cérebro, o córtex pré-frontal, que é o nosso CEO, responsável pelo raciocínio lógico. É por isso que dá o famoso branco. Não é falta de memória, é o sistema racional sendo desligado. E o impacto químico disso é brutal. Estudos mostram que os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, podem disparar em mais de 60% nessas situações. Imagina, o corpo fica literalmente inundado por química de estresse. Com essa avalanche acontecendo, fica quase impossível pensar com clareza e se comunicar com a autoridade. Mas beleza, se o problema é um bug biológico, a solução também tem que ser biológica, certo? Sim, e a descoberta mais incrível é que existe uma manobra muito simples para a gente retomar o controle do sistema. A técnica é conhecida como box breathing, ou respiração quadrada. Pense nela como um botão de reset para o nosso sistema nervoso. É um exercício que em apenas 2 minutos consegue acalmar a amígdala, aquele alarme de incêndio, e deixar o nosso cérebro racional voltar para o comando. E é super simples de fazer. Basicamente, a gente inspira pelo nariz contando até 4. Depois, segura o ar nos pulmões por mais 4 segundos. Aí solta o ar bem devagar pela boca contando até 4. E por último, fica com os pulmões vazios por mais 4 segundos. É só repetir esse ciclo por uns 2 minutos. Isso manda um sinal direto para o cérebro que diz: "Ei, tá tudo bem, não tem perigo nenhum aqui, pode relaxar." E olha, isso não é nenhuma técnica alternativa, não. É uma ferramenta usada por gente que vive sob a pressão mais extrema que existe. Os Navy SEALs em combate, atletas de elite como Steph Curry em finais de campeonato, CEOs do Vale do Silício fechando negócios de milhões. Se funciona para eles, nesses momentos, com certeza funciona para a gente. Ok, então a respiração é o nosso hack de emergência, a ferramenta para apagar o incêndio na hora. Mas a confiança de longo prazo, aquela que fica, ela é construída em cima de uma base mais sólida. Uma base de 4 pilares. O primeiro pilar é a estrutura. Lembra do mapa para o cérebro? É isso, dá um caminho lógico e claro para as ideias. O segundo é o storytelling, que é a arte de contar histórias para criar uma conexão emocional real com as pessoas. O terceiro pilar é a inteligência emocional, que é onde o hack da respiração e outras técnicas entram para a gente dominar o nosso estado interno. E por último, a persuasão, que é a habilidade de guiar o público e inspirar a ação.
E tudo isso, todos esses pilares juntos, nos levam ao objetivo final de todo esse processo, que é algo muito poderoso. Porque a meta aqui não é aprender a ser um personagem, a fingir ser alguém que não se é. É exatamente o contrário. É sobre remover essas travas biológicas para que o profissional competente, que já existe, possa finalmente se expressar com a segurança e o reconhecimento que merece. Olha só o caso do Carlos, que é um exemplo perfeito. Ele era um engenheiro brilhante, mas invisível. Ele mesmo disse, era o cara dos bastidores. No momento em que ele aprendeu a estruturar e comunicar as ideias dele, ele não se tornou outra pessoa. Ele só deu voz à competência que ele já tinha. E o resultado? Em 2 meses, a carreira dele foi transformada. Isso mostra o poder que essa mudança tem na prática. Então, para fechar, fica a reflexão. E se aquela promoção, aquele projeto aprovado, aquele reconhecimento que parece tão distante, na verdade estiver muito mais perto do que a gente imagina? E se tudo começar com algo tão simples quanto aprender a respirar para retomar o controle da própria mente? Fica aí a provocação.